O rachado coração de Israel. O começo de tudo. Dois filhos do mesmo Deus, mas com corações feridos por orgulho, traição e sangue. Essa é a história dolorosa da separação entre judeus e samaritanos. O reino quebrado. O povo de Deus estava em festa. Sob o reinado de Salomão, Israel era grandioso. Os campos floresciam, os muros de Jerusalém brilhavam ao sol, e o templo, o templo, erguia-se como um trono para o próprio Deus. Mas, nos bastidores desse esplendor, os alicerces do povo estavam rachando. Após a morte de Salomão, o orgulho e a ambição tomaram conta dos corações. Roboão, seu filho, herdou o trono de Judá, mas seu coração era de pedra. Quando o povo clamou por alívio dos altos impostos e do trabalho forçado, ele respondeu com dureza: Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Foi a gota d'água. 10 das 12 tribos se rebelaram e seguiram Jeroboão, formando o reino do norte, Israel, deixando apenas Judá e Benjamim com Roboão, no reino do sul, Judá. O povo escolhido de Deus havia se dividido. 2 reinos, 2 lideranças, 2 caminhos. O coração de Israel estava partido ao meio, o altar da rebelião. Jeroboão temia que, com o templo permanecendo em Jerusalém, no sul, seu povo voltasse ao reino de Judá. Então, em uma manobra política e espiritual devastadora, ele construiu altares próprios em Betel e Dan, com bezerros de ouro. Estes são teus deuses, ó Israel. O povo do norte se afastou do Deus vivo. Seus sacerdotes foram escolhidos sem linhagem levítica, seus rituais misturados com práticas pagãs. Assim nasceram os samaritanos, uma cultura híbrida, parte israelita, parte estrangeira, após sucessivas invasões assírias que misturaram povos e crenças. Aos olhos dos judeus de Judá, os samaritanos eram traidores da fé, hereges, impuros, o fogo do ódio. O tempo não curou as feridas. Séculos depois, quando os judeus retornaram do exílio na Babilônia e começaram a reconstruir Jerusalém e o templo, os samaritanos se ofereceram para ajudar. Mas Zorobabel e os líderes de Judá recusaram. Vocês não têm parte conosco na construção do templo do nosso Deus. Humilhados, os samaritanos buscaram vingança. Escreveram cartas ao rei da Pérsia, tentando parar a reconstrução. E conseguiram, por um tempo. A mágoa virou ódio. Os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, dizendo que ali era o verdadeiro lugar santo. Os judeus, por sua vez, diziam que era Jerusalém. As orações não se misturavam. Os caminhos se desviavam. Um judeu não passava por Samaria nem por necessidade. Um samaritano não ousava subir ao templo em Jerusalém. O poço da esperança. E então, num dia qualquer, numa terra quente e empoeirada, o improvável aconteceu. Um judeu, um rabino, se assentou à beira de um poço em Samaria. Seus discípulos saíram para buscar comida. E ele esperou. Não por sede, mas por destino. Veio uma mulher, uma samaritana, sozinha, ao meio-dia, a hora em que ninguém vai ao poço, ferida por sua história, marcada por rejeições. 5 maridos, nenhuma paz. Dá-me de beber, disse o judeu. Ela se espantou. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E naquele encontro, séculos de ódio e divisão estremeceram. Jesus, o Messias, cruzou o abismo entre judeus e samaritanos com um simples pedido de água. Ele não viu uma raça contaminada. Ele viu uma alma sedenta. Não falou de rituais, mas de águas vivas. Não falou de templos, mas de espírito e verdade. A cicatriz de um povo. A divisão entre judeus e samaritanos não foi apenas religiosa ou política. Foi um drama humano, de mágoas não curadas, de tradições rompidas, de orgulho e medo. Mas no coração de Deus, nunca houve 2 povos.
Ele enxergava apenas filhos perdidos tentando encontrar o caminho de volta. Aquela mulher no poço, ela se tornou evangelista em sua cidade. E muitos samaritanos creram naquele dia, não em Jerusalém, não no Monte Gerizim, mas no Cristo. Às vezes, carregamos rixas por séculos, passamos mágoas adiante como heranças envenenadas. Mas a presença de Jesus, quando entra na nossa história, quebra o ciclo. Ele não ignora as dores do passado, ele as cura. Claro, vamos adicionar um complemento dramático que intensifique a emoção da história e mostre ainda mais o peso da rejeição, a dor da exclusão e o impacto do encontro com Jesus. Este trecho pode servir como uma cena adicional, um flashback ou uma narrativa paralela que aprofunde a alma do conflito entre judeus e samaritanos e o poder redentor que rompe qualquer barreira. Eles não me olham nos olhos, nem os homens que deitam comigo, nem as mulheres que cochicham às minhas costas. Sou um corpo gasto, uma alma suja. Ninguém me escolhe, nem mesmo meu próprio povo. Fui criado ouvindo que nós, samaritanos, éramos os bastardos da fé. Nem judeus, nem pagãos. Apenas resto. Lembro do meu pai dizendo: nunca vá até Jerusalém, minha filha. Lá, eles cuspiriam na sua direção antes de te chamar de irmã. E um dia, eu fugi. Atravessei o deserto, faminta de verdade. Queria ver o templo deles com meus próprios olhos. Mas não me deixaram passar pelos portões. Um soldado cuspiu no chão e disse: volta pro teu monte, samaritana. Deus não mora com vocês. Foi ali que eu morri pela primeira vez. Depois vieram os maridos, um após o outro. Promessas vazias, camas frias. Até que parei de contar. E agora, eu venho ao poço ao meio-dia, quando ninguém vem. Porque a solidão é melhor que o desprezo. Mas hoje, um homem me falou, um judeu. Ele sabia tudo, minha vergonha, meus pecados. E ainda assim, ele não desviou o olhar. Ele me viu, como se minha alma valesse algo, como se eu ainda fosse filha, como se Deus morasse em mim. Quando Deus olha para uma terra dividida, Ele não vê inimigos. Ele vê filhos feridos que esqueceram quem são. O ódio entre judeus e samaritanos não nasceu de raça, mas de feridas não curadas, de corações endurecidos pelo tempo. Mas naquele dia, à beira de um poço, em Samaria, um Messias não construiu um templo. Ele construiu uma ponte, uma nação dividida. Dois povos irmãos que escolheram erguer muros em vez de pontes. Quantas vezes permitimos que o orgulho fale mais alto que a reconciliação? O reino de Deus se partiu, não apenas pelas mãos dos reis, mas pelas decisões de corações amargurados. Quantas famílias, quantas igrejas, quantos corações estão assim até hoje, partidos? Os judeus desprezavam os samaritanos, mas foi em Samaria que Jesus revelou o segredo mais precioso, que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Messias não escolheu Jerusalém, nem o templo, nem os fariseus para revelar essa revelação eterna. Ele escolheu uma mulher rejeitada, em uma terra esquecida. Quem você tem excluído, sem perceber que talvez seja justamente ali que Deus quer se revelar? 5 maridos. Uma história marcada por abandono, vergonha e sobrevivência. Quantas vezes rotulamos as pessoas por seus erros, sem conhecer suas cicatrizes? A mulher samaritana não era uma pecadora promíscua. Ela era uma sobrevivente. Uma alma ferida, tentando encontrar o que ninguém lhe deu, dignidade. Era necessário passar por Samaria. Os judeus evitavam Samaria a todo custo. Mas Jesus, ele escolheu passar por ali. Ele precisava passar, não por geografia, mas por destino. Deus não evita os teus desertos. Ele entra neles. Por tua causa. Vai, chama o teu marido.
Jesus tocou na ferida mais profunda daquela mulher. Não por crueldade, mas porque a cura começa quando a verdade é encarada de frente. O que você esconde, Deus quer curar. O que te envergonha, Ele quer transformar em testemunho. Deixou seu cântaro e correu para anunciar: vim de ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. A mulher rejeitada se tornou a primeira evangelista em Samaria. Deus não precisa de um passado limpo para te usar. Ele precisa de um coração disposto a deixar o cântaro e correr com a mensagem. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O mundo nos oferece fontes secas, relacionamentos vazios, religiões sem vida, aparência sem essência. Mas há uma água que preenche o que ninguém vê. É a presença viva de Cristo, a única capaz de restaurar o que foi quebrado desde a raiz. Filho, filha, quantos anos você tem fugido de Samaria? Quantas vezes preferiu desviar do caminho, evitar conversas, negar perdões? Mas hoje, eu estou sentado à beira do teu poço, esperando. Dá-me de beber, porque a tua dor é a minha sede, e o que eu tenho para te dar pode curar gerações. Essa é a história dos samaritanos e judeus. Se você gostou de saber por que eles têm conflitos, deixa seu like e compartilhe com mais pessoas. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Tu que não evitas caminhos quebrados, Tu que passas por Samaria quando ninguém mais passa, hoje, passa por mim. Eu sou essa mulher cansada. Carrego cântaros de vergonha, de mágoas antigas, de rejeições que já calejaram a alma. Fui chamada por nomes que não escolhi, rejeitada por olhares que nunca me conheceram. Mas o teu olhar me atravessa, me vê como ninguém jamais viu. Tu sabes dos meus segredos. Sabes quantas vezes tentei esconder minhas feridas, com religiosidade, com força, com silêncio. Mas diante de Ti, Senhor, eu não preciso fingir. Desce, ó Deus, até o fundo do meu poço. Toca nas raízes da minha sede. Sede de amor verdadeiro. Sede de pertencer. Sede de ser restaurado. Quebra em mim os muros do preconceito, do orgulho, da amargura, das divisões que criei. Me ensina a enxergar o outro não como inimigo, mas como irmão que também sangra, como filho que também chora, como alguém que o teu sangue veio alcançar. Hoje eu deixo meu cântaro aos teus pés. Aquela velha necessidade de provar algo, de ser aceita por homens, de buscar em poços rasos o que só o teu rio pode dar. Dá-me da tua água viva, aquela que limpa o passado, aquela que me faz nova, aquela que transborda até alcançar os que estão ao meu redor. E assim como aquela mulher, que um dia foi conhecida pela vergonha, mas que terminou conhecida pelo teu nome, faz de mim um testemunho vivo do teu amor. Que meu Samaria se transforme em altar, que minha história se torne ponte, e que o mundo veja, através da minha vida, que o teu amor ultrapassa toda divisão. Em nome de Jesus, o judeu que sentou-se no poço e me esperou. Amém.